Como vocês viram aí no título desse vídeo, eu estou aqui para compartilhar com você o racional completo de uma operação que me pagou aproximadamente US$ 400 em XAUSD. Então, se você quer ter acesso ao racional completo dessa operação, fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo o racional técnico e comportamental por trás de um trader de sucesso. Então fique comigo, já chega aí deixando seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, ative aí o sininho, se inscreva, ative o sininho. Eu vou estar postando muitos conteúdos interessantes como esse aqui nesse canal. Além de também estar trazendo conteúdos de investimento como adquirir ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável. Vou estar tentando compartilhar tudo aqui nesse canal com vocês, trazendo bastante conhecimento para vocês aqui nesse canal. Então, galera, vamos lá, vamos ao que interessa. Quando eu vou analisar um ativo para poder buscar por uma comercialização naquele determinado ativo, eu busco fazer a análise dele começando pelo macro. Porque eu costumo dizer que para você conseguir visualizar um ativo de forma completa e detalhada, você tem que olhar ele de cima da selva. Então, o que que seria esse olhar de cima da selva? Seria você olhar pelos time frames macros primeiro, para você identificar a direção do ativo, identificar os pontos de manipulação, os topos e fundos que são fortes e fracos, identificar os pontos que ainda estão em abertos para ser mitigados. Então, tudo isso é interessante que a gente consiga visualizar, identificar na macro primeiramente. Porque se você não identificar esses pontos na macro e você já começar fazendo as suas marcações na micro, você tem uma grande probabilidade de cair em viés errado, em cair nas manipulações. Então, para você tentar fugir dessas possíveis manipulações ou até possíveis viés errados ocasionados pelo excesso de informação nos times menores, eu realizo os meus mapeamentos primeiramente pelos time frames maiores, beleza? Então, galera, eu tô aqui no semanal, tá? Primeiramente, para poder mostrar para vocês, compartilhar com vocês aqui como que eu realizo as minhas análises, deixando bem claro que nesse vídeo eu não vou estar ensinando como que eu marco estrutura, não vou estar ensinando como que eu marco bloco de ordens, como que eu identifico liquidez, não. Eu vou fazer um processo que eu faço diariamente para poder estar especulando os ativos e não vou falar tecnicamente sobre cada assunto, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo, beleza? Então, galera, eu estou aqui no XAUSD no semanal para poder compartilhar com vocês como que eu começo as análises de um determinado ativo. Então, aqui pelo semanal eu já consigo identificar o que? Esse ponto, ele tem uma ali, tinha uma possibilidade eh, de ser mitigado porque ele estava em aberto. Nós conseguimos identificar um bloco de ordens que foi gerado nesse candle uma ineficiência do preço. E essas ineficiências do preço elas tendem a ser fechadas. Porque o vácuo do preço significa que o mercado passou ali com um certo desequilíbrio. E para o mercado seguir a sua tendência de forma equilibrada, ele tem a necessidade de fechar esses gaps, essas ineficiências geradas devido à grande pressão de compra ou venda naquele determinado ativo, naquele determinado momento. Então foi exatamente isso que o Shaw USD fez aqui nessa situação. O mercado ele veio restabelecer esse ponto que estava em aberto. Então aqui eu já ligo um sinal para quê? Cara, daqui para baixo nós não temos nada aqui para poder ser mitigado. Esse era o ponto mais próximo onde o preço estava trabalhando para ele fazer essa mitigação e, consequentemente, buscar a continuação. Então, a minha expectativa para o XAU USD é o rompimento de topo, tá? Essa é a minha expectativa macro. Então, vou colocar aqui, ó. Expectativa do ativo.
Deixar aqui bem destacado, tá? Essa é a minha expectativa. É o quê? Rompimento de topo. Isso vai acontecer por agora? Não sei. Até porque nós estamos vendo um mercado que aqui lateral até então. Pode ser que ele ainda venha buscar essa região, ó, que está em aberto, que é esse pavio aqui de baixo, ó. É um ponto que pode sim ainda ser mitigado, ser buscado aqui para quê? Para conseguir um combustível suficiente para ele conseguir realizar esse movimento. Então, na posição que ele se encontra atualmente, ele está em uma localização muito forte para ele buscar esse movimento. Porém, ele vai conseguir ter forças, ter liquidez? Não sei. Isso não tem como eu saber, não tem como eu prever. E aí pode ser que ele ainda continue esse movimento de queda para fazer um movimento como esse, tá? Ou até mesmo romper esse fundo. Ah, por que que você está dizendo isso, Vicente? Porque esse fundo, ele ainda não rompeu o topo. Então significa que ele ainda pode ser o quê? Liquidez. Ele ainda pode ser levado como liquidez para o mercado fazer um movimento como esse. Mas até então não é isso que eu estou especulando. Vocês vão entender ali quando eu começar reduzindo os times. Então vou jogar aqui agora pro diário, galera. Semanal. Joguei pro diário. Só jogar para cá de novo. Vou dar os times disso aqui. Então, jogando aqui agora pro diário. Quando a gente joga pro diário, a gente já consegue visualizar aqui mais detalhes, né? O que o mercado está fazendo. Inclusive, nós já conseguimos visualizar o que? Essa liquidez, ó, que foi capturada antes de mitigar esse bloco. Então ele veio, captura essa liquidez, mitiga esse bloco. No diário a gente já consegue enxergar também o que aqui, ó, a manipulação que ele fez antes desse forte movimento, ó. Então o que que ele fez aqui? Capturou liquidez. Ele capturou liquidez antes de um forte movimento. E o que que isso significa para gente? Que essa quebra de estrutura, ela é uma quebra de estrutura forte, tá? Quebra de estrutura altista. Ela é uma quebra forte. Show. Então nós temos como referência esse range para o mercado trabalhar, ou seja, esse fundo e esse topo. E aí com isso nós podemos traçar aqui também, por exemplo, a nossa FIBO. 50% foi onde ele teve essa reação. Reação essa que induz as pessoas ao quê? Comprarem aqui. Principalmente quando ele começa fazendo esses fortes movimentos. Ou seja, é onde entra o FOMO, o medo de ficar de fora de um movimento. E aí as pessoas começam entrando de qualquer forma, com medo de ficar de fora de mais uma forte pernada compradora. E é onde o mercado retorna estopando todos esses apressados aí, todos esses comerciantes que ficaram com medo de ficar sem o produto. Só que o mercado retorna, ou seja, por um preço mais barato. E aí aqui é onde quem soube esperar o momento certo é onde compra e adquire aqui um baita lucro diante desse forte movimento que vem sendo realizado. E aí, galera, podemos identificar que esse fundo ele conseguiu romper esse topo aqui, ó. Então nós temos aqui uma quebra de estrutura, tá? Altista. Temos essa quebra de estrutura. E essa quebra de estrutura, eu estou visualizando ela atualmente como referente ao 4 horas. E aí, Vicente, como assim referente ao 4 horas? Galera, eu trabalho com hierarquia, principalmente para a organização. Porque para me saber, pô, e essa estrutura, ela tá dentro dessa. Então, automaticamente, essa daqui vai ser o quê, ó? Diário. Quebra de estrutura do diário. Aqui, 4 horas. E essa aqui automaticamente, o que que vai ser? 1 hora. Por quê? Porque ela está internamente dentro do 4 horas, tá? Então, como eu falei com vocês, eu não vou entrar em detalhes referente a esses conceitos,
mas só para vocês acompanharem aí a linha de raciocínio. E aí, galera, o mercado vem, quebrou esse topo. Show. Então eu tenho, ó, vamos lá. Eu tenho o fechamento desse bloco de ordens, eu tenho a mitigação dele como um bom impulsionador para a continuação da tendência de alta. E aí o mercado quebra a estrutura interna, ou seja, essa quebra de estrutura, ela tem um indicativo de quê? De um alinhamento para o rompimento desse topo. Ou seja, essa região ela foi suficiente por alinhar o fluxo que estava vendedor. O mercado fez esse movimento. Então, quando ele perde esse topo, ele quebra essa estrutura que estava vendedora. Ele interrompe esse fluxo vendedor. Então, agora o fluxo virou comprador. E aí nós temos o que? Essas estruturas, ó, elas são estruturas o quê? Internas. Por quê? Uma hora. Vocês concordam que ele é inferior ao 4 horas? Sim? Beleza. Então, se uma hora ele é inferior ao 4 horas, então isso significa que esses fundos, eles são todos o quê? Liquidez interna. Liquidez interna e, e liquidez interna aqui. E aí podemos ver que foi exatamente aonde o mercado ele vem o quê? Buscar. Aqui, galera, ele fez o sweep, tá? Ele fez a captura. Mínima, mas fez. Ó, capturou a liquidez desse fundo. Então, ou seja, o mercado já está cumprindo o que aqui? O objetivo. Como assim, Vicente? Cumprindo o objetivo? Porque, galera, aqui é um conceito de liquidez externa, interna. Aqui ele retirou essa liquidez externa, que é do time maior. Então, automaticamente, agora ele inicia o ciclo para retirar a liquidez interna. Então, nós atualmente visualizando esses dois pontos como os pontos principais de liquidez interna, podemos notar que ele já capturou tudo. E ele já mitigou o que também? Esse ponto aqui como um todo. Então, ou seja, o mercado, ele já tem, como eu falei com vocês anteriormente, ele já está com características para esse movimento acontecer. E foi exatamente por isso que eu peguei a compra aqui. Por quê? Eu estou com a expectativa desse movimento acontecer. Isso vai acontecer? Não sei, não tenho certeza. E foi exatamente por isso que eu saí do primeiro alvo. Porque como o mercado ele está atualmente lateral aqui nesse ponto, cara, ele pode continuar dentro dessa lateralização. Não sei se ele vai iniciar um forte movimento comprador. Não sei. É a minha expectativa? É, mas nós não temos certeza que isso vai acontecer. E aí, com isso, você garante o seu dinheiro. Você não vai ficar com eu não vou ficar com ego aqui de querer, pô, vou levar esse preço porque agora ele vai romper topo. E aí daqui a pouco o mercado recua aqui, ó, me tira no 0 a 0 ou até mesmo me stop. E aí eu deixo todo esse dinheiro no mercado. Então não tem como eu deixar US$ 400 ali aproximadamente pro mercado executar um baita de um trade desse aqui, ó, e não extrair nada dele. Por quê? Simplesmente pela ignorância, pelo ego de você querer acreditar que você tá certo. Então, galera, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então você tem que garantir, colocar no bolso o que ele tá te oferecendo. E não ficar aqui, que eu sou fodão e que eu acertei o fundo do chá USD e que agora ele vai subir, vai romper topo histórico. Se você ficar com esse pensamento aqui, infelizmente, você não vai ser lucrativo, tá? E o mercado, ele não perdoa. Beleza, galera? E aí aqui, ó, já passei todas as informações para vocês referente ao que? A estrutura que ele está trabalhando. Já comentei com vocês a expectativa. Aqui, ó, se ele romper esse topo, nós temos mais uma quebra de estrutura referente a essa daqui. Por exemplo, se ele quebrar topo agora, cara, nós temos a renovação desse fundo para cá.
esse vai ser o fundo responsável por essa quebra, por esse fluxo aqui, ó. Ó, o mercado tá fazendo esse movimento, tá? E aí, galera, mais uma coisa. Capturando esse topo, cara, automaticamente esse fundo ele vai virar o quê? Liquidez. Por que que ele vira liquidez? Porque essa estrutura é menor que essa. Aqui vai virar diário quebra de estrutura. Então, ou seja, o 4 horas é menor que o diário. Então, automaticamente ele pode sim fazer um movimento como esse, ó. Perfeito. Maravilhoso, tá? Vai fazer? Não sei. Infelizmente eu não sei. Eu queria saber, né? Mas infelizmente não tem como saber. E aí, galera, show de bola. Ó, vamos agora focar nesse ponto, que é o ponto que importante para a gente fazer a nossa operação. Eu já vou cair aqui direto por 1 hora. Então, quando eu caio por 1 hora, o que que eu identifico aqui? O mercado, quando ele captura essa liquidez, ele quebra a estrutura, correto? Ele faz um alinhamento aqui para venda. E esse alinhamento para venda pode ser um alinhamento que faça com que as pessoas criem um viés errado, criem o viés que eles querem que nós visualizamos, que nós identificamos, que é o que? Visualizar essa quebra de estrutura baixista e começar a pensar só em vendas agora no ativo. E aí com isso vai gerar o quê? A liquidez que eles precisam nos topos para o mercado subir. Então, o que que eu falei com vocês lá no início? Se você não visualizar todo o contexto desde a macro e você visualizar só esse período aqui, ó, você só vai ficar pensando em vender porque o mercado o quê? Quebrou estrutura baixista. Tá para baixo, tá, vendedor? Ele interrompeu esse pivô aqui, ó. Ó, o mercado estava criando fundos cada vez mais altos. Então, quando ele interrompe esse fundo, o mercado o quê? Interrompeu essa quebra de estrutura compradora e agora ele vai virar o quê? Vendedor. E aí, se você não conferencia e essa quebra de estrutura, ela é uma quebra de estrutura apenas para correção desse movimento, você fica perdido, você fica com viés errado. E aí, cara, eu com a expectativa que o mercado seja comprador, eu tive a paciência do mercado vir buscar essa região, tá? Eu até compartilhei lá no meu Instagram essa venda que eu executei. Por que que eu executei essa venda? Justamente para capturar essa liquidez. Vocês podem notar que ele fez um fundo duplo aqui, ó. Então era uma liquidez muito visível que estava sendo gerada. Então eu executei essa venda com esse objetivo. Então é saber se posicionar na hora certa. Pô, poderia vender? Com certeza. Olha como é que o mercado caiu aqui, ó. Teve essa venda, teve essa venda. Então teve vendas. Até onde? Momento certo. Pois que era o quê? A captura da liquidez. Quando ele captura a liquidez, ou seja, o mercado já buscou o objetivo. Então agora, para pensar em continuar vendendo, cara, é arriscado. É arriscado porque o mercado já buscou o objetivo dele, que era retirar dessa liquidez. E aí, o que que eu identifiquei aqui agora? O mercado alinha o fluxo para compra. Opa, calma aí. Ele captura toda a liquidez. E agora ele vira o fluxo para a compra, alinhando essa estrutura com essa. Foi aonde eu falei, epa, calma aí, o mercado está querendo me fornecer uma possibilidade de seguir esse fluxo comprador aí. Está me mostrando um trade de alta probabilidade, porque eu estou alinhando a tendência menor com a maior. Isso me concede uma alta probabilidade de assertividade. Se torna um trade de um potencial gigantesco. E aí foi aonde, cara, ó, quando ele quebra essa estrutura, galera, eu compartilhei já desde semana passada com a galera, eu iria aguardar o mercado retornar nesse ponto.
Então, galera, eu tive a paciência de aguardar o mercado se movimentar todos esses dias até aguardar o mercado buscar a região que eu esperava. E não operei em nenhum desses dias aqui nessa localização, nesse ponto, porque eu identificava que era um ponto de manipulação na qual não cabia a mim fazer parte dessa movimentação enquanto ele não buscasse o meu ponto de interesse. Então, essa é a mentalidade que nós temos que ter. A mentalidade de saber esperar o ponto certo e não ter aquela necessidade de fazer trade todo dia. É claro que no Forex nós temos uma imensidão de ativos para a gente poder estar buscando ali as nossas operações. Show! Mas tem muita gente que mesmo com essa imensidão só opera um ou dois ativos. Por exemplo, tem muita gente que só opera XAUSD. E aí, nesse caso, a pessoa tem que ter a mentalidade de que vou esperar o momento certo para me poder fazer uma operação de alta probabilidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Então foi ontem, domingo, tá? Foi domingo e não, minto. Foi hoje mesmo, hoje de manhã. O mercado buscou essa região. Ele ele ativou o meu alerta que estava aqui nesse ponto. E aí hoje, quando eu acordei, eu já vi o alerta, falei, epa, calma aí. A USD buscou lá a região. E aí, cara, aqui foi o quê? O gatilho de entrada. Porque o mercado buscou a minha região, agora eu só preciso identificar a virada do fluxo para poder executar essa operação. Com o quê? Com um stop pequeno e um alvo grande. Foi aonde aqui agora eu caio para o 15 minutos, ou se necessário para os 5, para me poder buscar ali aonde que esse fluxo ele está sendo revertido da venda, nesse caso, para compra. E aí o que que eu identifiquei aqui, galera? Ó, vamos lá, bem no detalhe. Tô passando para vocês aqui sem filtro, tá? É de fato tudo que eu analiso para me poder fazer uma operação. Então, deixa aí sua curtida, comentem aí se você está gostando dessa aula, tá? E quer que eu traga mais conteúdos, mais análises completas de trades que eu realizo, assim como esse. Então vamos lá, dando continuidade. O que eu identifiquei aqui, galera? Eu identifiquei o mercado ele vinha aqui, ó, trabalhando nessas mitigações e quebrando fundos. Ó, mitiga, quebra fundo, mitigou, quebrou fundo. Então, ou seja, quando essa mitigação em série ela fosse interrompida, isso significaria, ao meu ver, que o fluxo vendedor que aqui estava sendo impresso, ele iria ser interrompido, ou seja, a oferta não iria mais sustentar essa tendência de baixa e buscando a região correta e a demanda entrando no ponto correto, na hora exata, então identificaria sim uma virada de fluxo verdadeira e poderia buscar ali pela operação. E aí o que que eu identifiquei aqui, ó? Além de todo esse fluxo, eu identifiquei aqui também, ó, o mercado ele mitigou aqui e aqui foi onde gerou essa ineficiência, quebrando essa estrutura. Então, quando ele gera essa ineficiência, cara, é aqui onde foi aonde as instituições manipularam para buscar a região, capturar a liquidez e mitigar a região. E aí foi aonde eu identifiquei o que? Opa, se ele buscar a região e romper esse topo, isso vai me mostrar que os ofertantes eles despejaram as vendas aqui e não conseguiram sustentar a pressão compradora, então, ou seja, eles abandonaram. Não tem mais interesse em vender, em defender as ordens deles. Eles simplesmente venderam, fecharam aqui e agora está montando as suas posições na ponta compradora para seguir a tendência de alta que é a nossa expectativa. E aí foi aonde, quando ele interrompe, onde ele quebra
esse fluxo vendedor e foi onde eu executei o meu trade. Nesse retorno, tá? Eu executei o meu trade nesse retorno aqui, com o stop abaixo, botei o stop abaixo e o meu alvo era aonde? O meu alvo principal era a quebra de estrutura aqui em cima. Esse era o meu alvo principal. Só que aí o que que eu resolvi? Falei, cara, tem essa liquidez muito marcante aqui, ó. Então, para não correr o risco do mercado capturar essa liquidez e ficar consolidado aqui dentro, retornar aqui embaixo, papapá, eu vou sair aqui nesse primeiro alvo. Vou finalizar essa operação aqui mesmo. E aí, se caso ele conceder outra oportunidade, eu executo de novo. Eu pego a compra de novo aí sem problemas. E aí foi aonde eu trouxe meu alvo para cá, para o consumo da liquidez. E, e hoje à tarde, ó, hoje à tarde para noite ali na abertura, onde ele já veio lá buscar o alvo e fechar ali a minha operação. E minto, ele nem chegou a fechar a minha operação aqui não. Nessa movimentação que ele fez, quando ele tocou o alarme que mitigou, que veio buscar essa região, que eu visualizei, ele não fechou minha operação e aí eu acabei fechando ela no dedo ali. Fechei ela na mão mesmo, tá, galera? E aí, se eu não me engano, na hora que eu fechei, ele tava aqui, ó. Então, uma diferença pouca ali, mas saiu aí. Eu vejo essa operação como uma operação vencedora. Então, galera, olha como que o mercado subiu reto. Não tive calor nenhum nessa operação. Justamente porque eu falei com vocês, eu estou alinhado da macro com a micro. Então, como se torna um trade de alta probabilidade, eu identifico que esse movimento é um movimento que institucional. Então, esse forte movimento, ele me indica que eu estou aonde? A favor da direção correta. Então, eu não estou pegando um trade de pullback, eu estou pegando um trade impulsivo. É um trade onde está sendo alocado certamente muita pressão compradora. E aí é onde eu consigo pegar esse trade que, cara, rápido, trade que poderia ser um trade de swing, acabou sendo um trade em um dia só, onde eu executei hoje pela manhã e acabei finalizando no mesmo dia. A minha expectativa era de fato até passar uns 2 ou 3 dias posicionado nessa operação, mas acabou que ele veio pagar ali fortemente já o primeiro alvo no mesmo dia. Beleza, galera? Então, esse foi todo o racional por trás dessa operação que eu executei no Shao USD no dia de hoje. Então, vou deixar para vocês aí o print da operação, tá? No mais, galera, espero que vocês tenham gostado desse racional, dessa explicação. Espero que tenha ficado claro para vocês, que tenha ajudado. O objetivo aqui de fato é ajudar, é passar o meu conhecimento para vocês. Não tenho interesse em vender nada para ninguém, não estou vendendo curso, não tenho mentoria, não tenho nada aberto. Então, o meu objetivo aqui de fato é compartilhar conhecimento verdadeiro, conhecimento que de fato eu utilizo diariamente para poder estar fazendo as minhas operações. Como eu falei, infelizmente eu não tenho como explicar aqui em um vídeo tudo detalhado, como que eu marco estrutura, como que eu identifico liquidez, tudo que eu utilizo, não tem como eu identificar tudo, não tem como eu compartilhar tudo isso com vocês em um vídeo como esse. Mas de forma resumida, é exatamente isso que eu faço. É exatamente essa análise que eu faço para chegar até um ponto de operação e até identificar um ponto para aguardar o mercado buscar e executar um trade como esse. Fechou, galera? Tamo junto. Obrigado aí se você assistiu até aqui esse vídeo. Cara, top, top demais. Isso é um sinal que você está em busca do conhecimento e deixa comigo. Eu estou disposto a compartilhar com vocês aqui tudo de melhor e que possa de fato agregar no seu conhecimento técnico e também comportamental para você saber de fato como que é viver desse mercado, como que é viver desse mercado. Eu vou compartilhar com vocês aqui a realidade, tá? As dificuldades
e que são. Não tem facilidade nenhuma disso aqui. É difícil, é muito difícil. Eu estou aqui para compartilhar com vocês. Por quê? Você fazer toda essa especulação aqui é fácil. Eu considero isso como fácil. Mas o difícil é você literalmente saber aguardar o mercado buscar esse ponto para você executar. Eu anteriormente, no meu início, o que eu iria estar fazendo? Tentando buscar por essas vendas para trazer o preço até aqui. Mas nesses tentando buscar essas vendas, possivelmente eu estaria tomando ali uma cacetada de stop. Ou buscando por compras aqui nesse ponto, com medo do mercado subir e não vir buscar essa região. E aí, galera, essa que é a diferença. É você acreditar na sua análise, acreditar no seu conhecimento, esperar o mercado buscar o ponto certo e você, quando buscar, é, colocar o seu conhecimento em prática para poder executar uma boa operação. Como foi essa daqui, ao meu ver? Meu ver, essa foi uma operação muito bonita, bem estruturada, no ponto certo. Então, eu acredito, galera, que para vocês serem um trader profissional, esse é o tipo de comportamento e de aplicação que deve ser realizado no mercado, sem loucura, sem giro louco, afobação de muitas operações, de querer ficar fazendo. Não, não existe, não tem como. Do jeito que você opera hoje, infelizmente, não tem como ser lucrativo no mercado. Então, se você quer ser lucrativo, se você quer ser, eh, como dizem, consistente nesse mercado, esse é o comportamento, esse é o tipo de trade que você tem que executar. É onde você vai começar a ver a luz no final do túnel. É onde você vai começar a ver que, caraca, velho, porra, tá tendo agora, tá dando resultado. Agora eu tô vendo. Você vai se sentir como um profissional quando você começar a executar três como esse. O seu comportamento, a sua atitude, ela vai mudar. Você vai olhar pro gráfico e vai falar assim, mano, olha essa operação que eu executei, olha que coisa linda, maravilhosa. Você vai se engrandecer, você vai crescer na parada. E isso vai te motivando cada vez mais a fazer o quê? O certo. Você vê que não tem outro caminho, esse é o caminho. É dessa forma que você tem que executar. Beleza, tropa? Tamo junto. Obrigado, tamo juntão mesmo. Não esqueça de deixar aí seu like, seu comentário, enviar, compartilhar esse vídeo com quem quer de fato ter conhecimento, quem está disposto a assistir um vídeo como esse. Então, se você tem aquela pessoa que está disposta a estudar, compartilhe esse vídeo com ele. Eu tenho certeza que vai de alguma forma agregar. Ele vai conseguir extrair algum conhecimento desse vídeo. Tamo junto, até a próxima aí. Valeu!